Fala, gurizada, tudo belezinha? Bom, vamos para mais uma aula hoje. Hoje a gente inicia um assunto novo. Hoje a gente inicia o assunto de funções. Caso tu seja meu aluno do IFSU, esse aluno corresponde ao início do fim do primeiro semestre. Poético, não? E caso tu não seja meu aluno do IFSU, vai ser o assunto de funções, né, que a gente vai complementando, mas espero que te ajude. Então, vem comigo, vamos lá dar uma estudada neste assunto. O que é uma função, né? Vamos começar com essa noção básica para a gente conseguir entender depois a fundo o que é. Uma função basicamente é uma relação entre dois conjuntos. Lembra lá da nossa teoria de conjuntos que a gente viu nas aulas passadas? Então a gente vai ter um conjunto A, um conjunto B, eles não podem ser vazios, tá? Tem que ter pelo menos um elemento. E a gente monta uma relação que vai associar um elemento de A com um elemento de B. E aqui diz ainda ó, que uma função ela associa os elementos de A com um único correspondente no conjunto B. O que eu quero dizer com isso? Cada elemento do conjunto A só pode ter uma flechinha saindo para o conjunto B. Eu não posso ter duas flechas saindo. Se eu tiver duas flechas saindo, eu vou ter, não vou ter uma função. Mas não importa se dois elementos de A cheguem no mesmo elemento de B. Só não pode sair duas flechas do A. É somente uma flecha de cada vez. E aqui no conjunto A, para caracterizar uma função, todos os elementos do conjunto têm que ter uma flechinha saindo dele. Tá bom? Eu vou adiantar, mas a gente vai ver mais pra frente. Esse conjunto A aqui se chama domínio e o conjunto B se chama contradomínio. O conjunto que caracteriza a chegada das flechas, nesse caso, esses dois elementos, se chama imagem. Mas a gente vai ver mais pra frente. Então olha aqui, ó, melhor coisa para tu aprender. Depois de ver a teoria, já vê um exemplo. Então a gente tem o conjunto A formado por menos 1, 0 e 2. E o conjunto B formado por menos 2, 0, 1 e 4. A gente vai associar cada elemento do conjunto A ao seu dobro, que vai estar no conjunto B. Então, o dobro de menos 1 é menos 2. O dobro de 0 é 0. O dobro de 2 é 4. Então, isso aqui caracterizou uma função, ó, saindo uma flecha, somente uma flecha saindo de cada elemento do A, e todos os elementos do A sendo usados. Então, conjunto de partida, conjunto de chegada. Aqui diz o que eu já trouxe para vocês. Não pode sobrar nenhum elemento no conjunto A, somente um único correspondente na chegada. Cada elemento de A não pode ter duas flechas saindo dele. Vamos olhar aqui mais um exemplo. Mas antes disso, vamos pensar essa ideia de máquina, né? A gente também pode pensar a função como uma máquina. O que eu quero dizer com isso? É como se fosse a função um dispositivo que transforma um número que tu joga ali dentro em outro. Imagina como um cartucho, tá? Uma fita, um jogo em CD, DVD ou Blu-ray. Ele em si não é nada, mas o videogame é a máquina que transforma aqueles dados que estão no Blu-ray em um jogo que tu vê na tela. Então o videogame seria a tua máquina. A função é a mesma coisa. Tu tem os teus números que equivalem a um disco, a um jogo, fita, cartucho. Aí tu tem o teu dispositivo, o teu videogame, que no caso vai ser aqui a tua função, e te retorna o jogo. Então aqui nesse caso, ó, essa máquina, este videogame, esse console, ele pega e transforma o quê? Olha aqui, só um pouquinho que tem um errinho. Então aqui, ó, a gente tem o número 1, 2 e 3. Ele entra nessa nossa máquina, no nosso console, que é o que? É uma máquina de duplicar números. O que significa duplicar? Tu multiplicar por 2. Então o 1 vai ser multiplicado por 2, vai resultar no 2. O 2 vai ser multiplicado por 2, vai resultar no 4. E o 3 vai ser multiplicado por 2, vai resultar no 6. Então, com isso, a gente conseguiu usar todos os elementos do nosso conjunto de partida, ou domínio,
e cada elemento foi associado a um único na imagem. Então, 1 é associado ao 2, o 2 ao 4 e o 3 ao 6. Então, essa máquina, sim, é uma função. Então, imagina que a função é um meio para transformar os teus números. Então, olha aqui, ó, outro exemplo, para a gente ver se é ou não é uma função. A gente tem o conjunto A, que é 1 e 3, e o conjunto B, 2, 3 e 4. A gente vai associar cada elemento de A a um valor maior em B. Qual o valor maior que 1? 2, 3 e 4. Qual o valor maior que 3? Somente o 4. Só que olha aqui, ó, tá vendo que de 1 sai 3 flechinhas, apesar de todos os elementos do conjunto do domínio, né, do conjunto de partida, estarem sendo usados, que é um dos pré-requisitos para uma função, eu tenho 3 flechinhas saindo do 1. Então, não é uma função. Só pode sair uma flecha do 1. Olha esse aqui, ó. A gente vai associar cada elemento de A ao seu igual no B. 1 com 1, 2 com 2. Mas e o 0? Eu consigo associar com alguém do B? Não, porque o 0 não está no conjunto de chegada, não está no contradomínio. Então olha aqui, ó. Tem o pré-requisito que está saindo somente uma flecha de cada um, mas eu tenho um elemento que não está sendo usado. Lembra que todos têm que ser usados. Então, isso aqui também não caracterizou uma função. A gente também tem outras formas mais fáceis de escrever uma função, né? A gente não precisa estar toda hora desenhando os diagramas, né? Que é o que a gente acabou de ver, ó. A gente vai ter um elemento do conjunto de partida que vai ser associado por uma função no elemento do conjunto de chegada. Mas a gente também pode usar a notação dessa forma aqui, um f de A para B, ou a gente simplesmente pode escrever f de x igual a y, porque o f de x pode ser escrito como y. Então a gente pode escrever, por exemplo, f de x igual a 3x ou y igual a 3x, que eu vou associar. Isso aqui é a minha regra, é a minha função. Como lá eu tinha dito associar o dobro de cada um, aqui eu vou associar o triplo, porque eu tenho 3 vezes 1 cada elemento. Então essa é a minha regra, eu construí essa função. E o que vai acontecer? Toda vez que eu substituir um valor de x aqui, eu tenho que substituir na minha função. Vamos ver o que acontece? Ó. Aqui está a construção. Ó. f de 1, onde tem x, eu substituo por 1. Ó. 3 vezes 1, 3. f de 3, onde tem x, eu substituo por 3. 3 vezes 3, 9. f de 5, onde tem x, eu substituo por 5. 3 vezes 5, 15. Então agora eu construí o meu diagrama também. Ó. Quando o meu x é 1, o meu y é 3. 1 por 3. Quando o meu x é 3, o meu y é 9. 3 por 9. Quando o meu x é 5, meu y é 15. Então, 5 por 15. Tá bom? Isso aqui é uma função, porque saindo somente uma flecha de cada um. E, além disso, todos os elementos estão sendo usados. Vamos mais para frente. Então, vamos fazer este exercício aqui, ó. Depois a gente vai ter mais um, mas vamos fazer primeiro esse aqui, ó. A gente tem, né, essas funções aqui abaixo, a gente vai ter que construir o diagrama delas, né, através dessas funções que foram passadas para nós. Se tu quiser dar uma pausa, toma um café, um chimarrão, um chá, uma água, um refri, né, aquela Fanta ou Sprite também é tribom, ou uma coquinha mesmo. Mas vai lá, tenta dar uma pausa no vídeo. Se caso tu não conseguir, só segue que eu vou fazer contigo aqui agora. Então vamos lá. Vou fazer aqui o primeiro item A. E o que a gente vai ter? A nossa função é y igual a x quadrado, ou f de x igual a x quadrado. Por que eu posso escrever isso? Porque lembra, f de x é a mesma coisa que y. Então vamos lá, o nosso conjunto de partida, nosso A é menos 2, 1 e 2. Então vamos fazer aqui, ó. Primeiro a nossa tabela. F de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. F de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é 1. E f de 2
a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é 4. Beleza, então vamos construir o diagrama aqui? Vamos lá. Então, o nosso conjunto de partida, ele é composto por menos 2, 1 e 2. E o nosso conjunto de chegada, ele é composto por menos 4, 1 e 4. Quando meu x é menos 2, o meu y é 4. Quando meu x é 1, o meu y é 1. Quando meu x é 2, o meu y é 4. Então tá vendo que está saindo somente uma flechinha aqui para cada um e todos estão sendo usados? Então isso aqui realmente é uma função. Construímos o diagrama. Vamos fazer agora aqui do conjunto B, né, do nosso exercício B. O que o B vai nos dizer? A nossa função y é igual a x mais 2, ou f de x é igual a x mais 2. Eu vou fazer agora com y para tu ver como é que fica. Então, y vai ser igual. O nosso primeiro x aqui ó, é 0. Então, 0 mais 2, isso aqui é igual a 2. Então, daqui a gente tira que y é igual a 2 quando x é 0. Y igual a x mais 2, certo? Nosso x agora é 1. 1 mais 2 é igual a 3. Então, a gente vai ter o quê? Y igual a 3 quando x é igual a 1. Vamos lá, mais um. Y igual 2 mais 2, isso vai dar 4. Então, o nosso y vale 4 quando o nosso x vale 2. Y igual a 3 mais 2 dá 5. Isso quer dizer o quê? Y igual a 5 quando o nosso x for 3. Tá bom? Então aqui a gente construiu todas as relações possíveis. Agora vamos fazer os nossos diagramas. Então aqui o conjunto A, composto por 0, 1, 2 e 3. E aqui o conjunto B, composto por 1, 2, 3, 4 e 5. Quando o nosso x é 0, o nosso y vai dar 2. Quando o nosso x é 1, o nosso y vai dar 3. Quando o nosso x é 2, o nosso y dá 4. E quando o nosso x é 3, o nosso y dá 5. Então, somente uma flecha saindo de cada um e todos os elementos estão sendo usados. Então, isso aqui é uma função. Certo? Vamos voltar lá para os nossos slides da aula, que eu ainda quero te mostrar mais um último exercício, que é esse aqui, ó. A gente tem que determinar se esses diagramas realmente representam funções. Só antes da gente voltar aqui, vamos relembrar só uma coisinha aqui que eu vou escrever para vocês. Então, para ser uma função, o que a gente tem que lembrar, pessoal? São duas regrinhas, olha aqui, ó. Todos elementos do conjunto A ou conjunto de partida, conjunto de partida, tem que ser usados. Tem que ser usados, tá? Isso aqui é importantíssimo. Vou até pintar aqui, ó, para tu te ligar nesse paranauê, ó. Todos têm que ser usados. E além disso, não é só isso que caracteriza um conjunto, uma função. E somente sair uma única flecha
de cada elemento do conjunto A. Conjunto A. Então, isso aqui é também extremamente importante, tá? Então, te liga nesses dois paranauês aqui, que são as características importantes que caracterizam, né, que constroem uma função, e a partir delas que tu vai olhar os conjuntos e definir se são ou não funções. Então, vamos voltar lá para o exercício. Esse primeiro, ó, somente uma flecha saindo de cada elemento e todos estão sendo usados. Então, sim, este é uma função. Vamos para o de baixo. Somente uma flecha saindo de cada elemento. Mas olha aqui, ó, não estou usando este. Então, como faltou o uso de um dos elementos do conjunto de partida, ou conjunto A, não é uma função. Olha aqui, ó, todos estão saindo com uma flecha, certo? E todos estão sendo usados. Sim, é uma função. Mesmo todos chegando no mesmo ponto, não tem problema. O importante é todos os elementos têm que ser usados e somente uma flecha sair deles. Olha aqui, ó. Estou usando todos os elementos. Então esse aqui é uma função, como eu já falei. E nesse último, todos estão saindo uma flecha deles? Sim. E olha aqui, só que uma coisa que está acontecendo, todos estão sendo usados? Sim. Mas olha aqui, ó. No 4, eu tenho duas flechas saindo, certo? Então, eu não posso caracterizar isso aqui como uma função. Então, esse diagrama não é de uma função, tá certo? Qualquer dúvida que tu tiver, pessoal, que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários ou me mandar um e-mail, enfim, podem me perguntar que eu ajudo vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau!